Olá, muito bem-vindos à nossa oitava aula de astrologia online. Hoje nosso tema, o nosso assunto será sobre nodos lunares. Se trata de um tema muito interessante em que a gente vai também tocar no assunto reencarnação. Os nodos lunares são ainda bastante utilizados na astrologia védica, astrologia hindu. Sabemos que as crenças, baseadas no hinduísmo, nas filosofias orientais, elas são bastante baseadas na questão reencarnatória. E esse é um tema que mexe bastante, eu acho que com a gente em termos de reflexão. A gente passa a refletir realmente essas questões relacionadas à nossa missão aqui na Terra, relacionada de onde nós viemos, né? Como devemos exercer o nosso papel aqui nessa jornada terrena, o que nos motiva, qual a nossa vocação. Todos esses temas estão entrelaçados com os nodos lunares, que são dois pontos hipotéticos. Na verdade, quando a gente fala nodo, é quando um plano da eclíptica intercepta o outro plano. O que é exatamente o nódo lunar norte e o nódo lunar sul? O nódo lunar norte é onde nós devemos prestar atenção. É o ponto no nosso mapa astrológico, na nossa mandala astrológica, que nós devemos colocar foco, digamos assim. É o nosso chamado. O nódo lunar sul é o ponto onde nós já desenvolvemos, já conhecemos. É a nossa zona de conforto, o nosso porto seguro. É um ponto em que nós já desenvolvemos muitas habilidades com relação àquele signo e àquela casa onde está situado. Assim como os planetas, os nodos lunares, eles habitam casas e também fazem aspectos, fazem e recebem aspectos. Então, a gente tem que pensar em termos assim. O nódo lunar norte, suponhamos que você tem um nódo lunar norte a 5 graus do signo de Câncer. O seu nódo lunar sul vai ser no mesmo grau, no signo oposto e na casa oposta. E aí a gente tem que estudar esse eixo, a gente chama de eixo nodal. Na verdade, por isso eu chamei essa apostila do eixo nodal, né? Os 6 pares de nodos que se referem ao destino, porque muitas vezes o eixo nodal, principalmente o nodo norte, ele é mais forte do que o Sol. Não sempre, depende também de uma série de aspectos, se o Sol está bem aspectado, ou se está forte, ou se tem vários planetas no mesmo signo que o Sol, aí seria difícil ele conseguir sobrepor, mas muitas vezes as características que trazemos tem muito a ver com esse eixo nodal e a gente deve trabalhar naquilo que é o nosso desafio, que é o nódo lunar norte. Quando a gente fala de nodos lunares, nós nunca falaremos de um ponto só. Por quê? Porque a astrologia trabalha por eixos e principalmente quando se refere esse eixo, esses nodos, eles não trabalham sozinho, porque o tempo todo a gente transita entre um e outro. Às vezes a gente está lá energizando, trabalhando, focando no nódo norte e acontece alguma coisa, a gente volta e é chamado pelas qualidades já desenvolvidas desse nódo sul, que seria essa zona de conforto.
tem algum problema ficar nesse nó do sul, não é uma questão de problema, é uma questão de simplesmente que a gente não estaria aproveitando a oportunidade da nossa mandala astrológica, dessa jornada aqui, né, eu acredito em tantas vidas, né, da existência da alma. Então, acho que a gente, focando no nó do norte, é mais fácil, nós vamos colher mais frutos dessa existência. Seria mais ou menos isso. O nó do sul, ele tem a ver com a energia de Saturno, ou seja, se a gente permanecer no nó do sul, a gente permanece um pouco mais limitado, e a energia do nó do norte tem a ver com a energia de Júpiter, que representa assim uma bênção, onde nós podemos colher muitos frutos, abundância, seria assim uma energia de não só de bênçãos, mas de felicidade. O nó de expansão, o nó do sul, o nó do norte, tudo isso, né? Júpiter, bênçãos, expansão, e o nó do sul é uma certa limitação. O nó do norte também é conhecido como cabeça de dragão. Quem conhece um pouquinho de astrologia, às vezes vem fazer mapa, fala assim, vê para mim onde que fica a cabeça do dragão, é isso? Então as pessoas muitas vezes conhecem como cabeça do dragão, e cauda do dragão é o nó do sul, né? Né? A cabeça do dragão é Rahu e a cauda do dragão é Ketu. Os nodos eles ficam cerca de 1 ano e meio em cada signo. Então eles demoram 18 anos e meio para dar a volta em todo o zodíaco. Nós temos exemplos de alguns mapas na apostila. Não sei se vocês estão com a apostila aí, mas se estiverem, da nossa 8ª aula, vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre os eixos nodais. Bem, os nodos lunares ou eixos do destino, eles originam-se quando a órbita da Lua atravessa o plano da eclíptica e estão numa distância de 180 graus entre si. Então, no Então, no mapa, vocês sempre perceberão que eles estão opostos. Alguns softwares não apresentam o nodo, não apresentam o desenho, o ponto onde está o nodo sul. Então, vocês vão saber que ele está no signo oposto e no mesmo grau que se encontra o nodo norte. Ok? Um em oposição ao outro. O nodo lunar norte ele vai se formar quando a Lua atravessa a eclíptica do lado norte, e o nodo no norte-sul vai ser quando a Lua atravessa a eclíptica no lado sul. Eles caminham sempre em movimento retrógrado, então vocês vão perceber que tem um R depois do símbolo do nodo. Na apostila está bem exemplificado os símbolos. Então, o ciclo dos nodos lunares tem essa duração que eu fiz, 18 anos e meio, né? A palavra nodo significa astronomicamente o ponto em que um planeta atravessa o plano da órbita de outro planeta. Que cada planeta tem uma rota, uma direção, e ele caminha num plano. Então, existe essa interceptação e cria-se esse nodo. Os nodos têm um significado simbólico como dos planetas, né, que eles correspondem, mas geralmente a gente vai citar como a conotação de Júpiter, como eu falei para vocês, com o nodo norte, e a conotação de Saturno com o nodo lunar sul. Quando o Sol, né, está perto dos nodos, acontecem as eclipses. Então, por isso que a mitologia diz que nos nodos lunares mora um dragão que engole o Sol ou a Lua cada vez que um desses astros se aproxima deles. Os nodos lunares, eles caminham para trás do zodíaco, isso a gente já conversou. Os nodos lunares estão sendo usados somente mais recentemente na astrologia ocidental, mas na Índia a aplicação é bem antiga, quando um planeta, como eles são opostos,
então estão a 180 graus de distância um do outro, quando um planeta faz aspecto com um nodo, automaticamente faz aspecto com outro também, porque praticamente eles caminham juntos em signos opostos. Seu significado tem ligação com relacionamentos e contatos, o nó do norte unindo e o nó do sul separando. E como são lunares, toda vez que a gente tem um envolvimento com a energia da Lua, existe sempre a questão da sensibilidade, da vulnerabilidade emocional. Então, esses nodos não são, por exemplo, nodos do Sol, que daí seria uma outra energia, não teria a ver com o passado, se fosse o nodo do Sol, são nodos da Lua. Então, tem a ver com vidas passadas, com emoções, com sensibilidades, com pontos em que nós ficamos vulneráveis. Por serem opostos, indicam situações em que a pessoa quer ir, mas reluta em deixar, que é o caso, a gente quer ir para o nó do norte, mas reluta em deixar o sul. A gente quer progredir, mas custa se movimentar, quer conhecer, mas a gente hesita. Então a gente fica sempre nessa gangorra que é o nó do norte e outro. Por isso que eu já quis colocar os nodos logo depois do estudo dos planetas, que vocês estão com a cabeça fresquinha, as informações do estudo dos planetas, nós estudamos os signos, as casas, os elementos, as qualidades, né? E agora a gente está estudando os nodos, porque daí vocês vão considerar, eu considero na minha contagem, quando eu faço o mapa, o nodo como 2 pontos no mapa, assim como a Lua tem 2 pontos, o Sol tem 2 pontos, o meio-céu tem 2 pontos. O que são esses 2 pontos? No software você pode atribuir pontos para a leitura, para cada planeta. Então, por exemplo, se você tem um Sol em Terra, no signo de Terra, você vai contar 2 pontos em Terra. Se você tem Mercúrio, é um ponto só. Se você tem a Vênus, é um ponto só. Se você tem Lua, são 2 pontos naquele elemento e naquela qualidade. Por exemplo, uma Lua em Câncer, ela é água e é cardial. Uma Lua em Capricórnio, ela é terra e ela é cardial. Uma Lua em Gêmeos, ela é ar e é mutável. Então a gente tem uma somatória desses elementos e dessas qualidades. E eu considero o nó do norte como 2 pontos. Então, só para vocês terem uma ideia da importância deles, não só eu ou outros astrólogos, mas normalmente no software vem um padrão de somatórios que, conforme você segue uma escola de astrologia ou outra, você pode mudar. Então, as casas onde estão os nodos, as casas sempre vão indicar áreas, né? Áreas, né? Onde se manifestam as energias. Então, as casas onde estão os nodos indicam áreas onde devemos tomar uma direção e criar, que é o norte, e o sul, onde ficamos resignados, pois é um ponto de menor resistência. Então, assim, não deu muito certo, volta para o sul. É a pessoa que tenta sair da casa, por exemplo, dos pais, e vai tentar, mas não dá muito certo, volta para a casa dos pais. Seria mais ou menos essa, gente, como se fosse um retrocesso. E não que esteja errado voltar para a casa dos pais, só estou dizendo que talvez a pessoa ali tenha que tá fazendo uma pausa nesse progresso, né? Para às vezes reavaliar algum ponto. Então, quando você volta para o nó do sul, você está reavaliando alguma coisa para depois voltar para o norte. Né? Então, e o que acontece? Isso faz com que a pessoa, muitas vezes, ela fique como se fosse um pêndulo, uma gangorra, né? Uma vez ela concentra em uma área e reprime a outra e vice-versa. Fica um eixo tensionado entre essas casas, né? Então, a gente pode encontrar inspirações com o nó do norte. Assim, podemos encontrar aspirações com o nó do norte, pois desconhecemos essa área e procurando saber mais, nós temos condições de construir alguma coisa aí com o tempo. O nó do norte é o lugar e a maneira da gente criar e fazer o destino. É quando a gente pega a rédea da vida nas mãos e vai trabalhar alguma coisa naquele sentido. O nó do sul, a gente encontra resignação. É uma linha, um lugar de menor resistência, é o que eu falei do Porto Seguro, mas
pode acontecer da gente deixar de evoluir. O que esotericamente essas posições querem dizer? Esotericamente, a pessoa retoma, quando você vai para o nó do sul, a posições já vividas, porque ali se sente mais protegida ou numa posição conhecida, né? Isso vai impedindo a sua evolução. Alguns autores, eu diria assim, vários, diversos mesmo, dão conotações kármicas aos nodos lunares. O nódo lunar norte faz uma distribuição do karma, a energia nesta vida, e o sul recebe esse karma, energia de vidas passadas, do passado. Para quem não comunga nessa crença de vidas passadas, então é uma energia que você traz na sua memória, na memória celular, alguma memória, existe uma memória dessa energia, é o nó do sul que recebe. Então, consequentemente, por ser passado e futuro, o que você está construindo, nó do sul e nó do norte, isso acontece que os nodos funcionariam como um canal entre o passado desconhecido e o presente conhecido. Isso seria uma ponte entre a vida passada e a vida atual. Então, a posição do nó do sul vai, portanto, vai ser o local onde a energia kármica do passado penetra. Então, essa energia é redistribuída na vida atual pelo nó do norte. Os signos dos nodos mostram como o karma é recebido e como o karma é distribuído. Então, a gente vai ter possíveis 4 elementos para serem os nodos. Como são possíveis 4 elementos, nó do sul e nó do norte, nós vamos ter elementos sempre complementares, né? Então, por exemplo, se você tem o nó do norte em fogo, você vai ter o nó do sul em ar. Se você tem o nó do norte em água, você vai ter o nó do sul em terra. São elementos complementares. Então, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, atuam de forma agressiva, dinâmica e ativa. Os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, atuam de maneira intelectual, mental e comunicativa. Os signos de água, eles atuam também, os signos de ar também pode colocar como maneira social, sociabilidade. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, eles vão atuar de forma emocional e sensível. E os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, de forma prática e concreta materialmente. Eu acrescentaria aí que se você tem o eixo nodal, por exemplo, uma parte do eixo nodal em signos de qualidade cardial, você tem que trabalhar alguma coisa relacionada à atividade, comando, liderança. Se é em signos mutáveis, você tem que aprender uma adaptabilidade. Isso se for no nó do norte, gente? Porque é onde a gente tem que aprender e focar. Se forem signos fixos, aprender a construir alguma coisa e se manter naquela energia. Quando a pessoa consegue o equilíbrio entre o passado e o presente, ela vai traçando o seu destino. Os nodos são instrumentos para esse equilíbrio. Vocês vão perceber que a gente fica nessa gangorra, não todo mundo, obviamente, mas a gente tende a ficar nessa gangorra e eles estão ali para que a gente exercite isso até chegar num ponto de equilíbrio. Então você nunca vai abandonar totalmente o nó do sul, porque você já traz essas qualidades. Mas você tem que aprender a não ficar apenas nelas. Tem que aprender que essas qualidades você já introjetou, já aprendeu, que você tem que justamente trabalhar com essas qualidades e focar no norte.